Essa atividade também, pessoal, é interessante também que as crianças façam com o alfabeto móvel que está lá no livro, no final do livro de português, para que elas entendam essa questão do posicionamento das letras na palavra, que quando eu tiro uma letra, o som muda, quando eu acrescento uma letra, o som muda, quando eu mudo uma letra de posição, o som muda. Então a criança tem que entender que se as letras não estiverem naquela ordem, naquela sequência, as palavras vão ser ditas de forma diferente. Então, se eu coloco as letras em posições diferentes, eu vou mudar a palavra, certo? Então, igual a palavra pote. A palavra pote, ela só é pote quando eu tenho as letras nessa ordem. E qual é essa ordem? Essa ordem é P, O, T e E. Então, aqui eu tenho a palavra pote. Nossa, que é horrível. Aí, só que se eu colocar, acrescentar a letra N na palavra pote, vai virar ponte. Então, o pote, quando eu mudo uma letra, ele vira ponte. Então, olha só, eu vou colocar aqui o E bem espaçado para a criança poder entender o que mudou. Ó, então aqui eu tenho a palavra pote. Pote, pote, pote. Eu tenho duas sílabas, o pó e o té, para fazer pote. Aí agora eu escrevi essas duas sílabas separadas, tá vendo? O pó e o té. E aqui no meio eu vou colocar a letra N. Quando eu coloco a letra N aqui no meio, vai virar outra coisa, ó. Vai virar ponte. Então, eu tinha a palavra pote, eu separei a palavra pote e no meio eu coloquei a letra N. O que aconteceu? Virou outra palavra, virou a palavra ponte. É igual tapa e tampa. A palavra tapa é o tá e o pá. Tapa. Eu tenho duas sílabas. Se eu abro essas duas sílabas, eu separo essas duas sílabas e no meio eu coloco a letra M, aí vai virar tampa. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Eu tenho aqui, ó, tá? Ó, vou fazer aqui pequenininho, o espaço aqui é pequeno. Tá, pá. É o t, a, p, a. Então, qual que é o som do T? T. Qual que é o som do P? P. T, P. Olha a diferença. T, 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 T. Esse é o som do T, que é a letrinha deitada com o risquinho para baixo. Esse é o T. E qual que é a letra P? Que é um risco para baixo e uma barriguinha. O som do P é P. P. Ó, P. Esse é o som do P. Aí agora eu escrevi tapa. Agora eu vou separar e vou colocar a letra no meio. Aí, pessoal, vai virar a palavra tampa. Faz isso com a criança. Fala para ela escrever o tapa, a palavra tapa, com as letras do alfabeto móvel, utilizando as letrinhas. Depois você pede ela para separar as sílabas, colocar o tá para um lado e o pá do outro lado. E no meio colocar o M. E fala para ela ler. Fala para ela ler que vai virar, ó, tampa, tampa. Então, para ela entender que eu vou juntar o M e o N com a vogal da sílaba que ele está. Então, olha só, aqui, ó. Como que eu vou ler aqui, ó? O N, eu coloquei o N no meio da palavra, não é? O N vai passar a fazer parte da primeira sílaba, porque ele está perto da vogal O. Então, o N vai se juntar com a vogal da sílaba anterior e não com a sílaba depois. Isso é importante a criança entender,
que eu tinha o pó e o té. Quando eu coloquei o N ficou com o pó. Então, ficou ponte. Agora, uma coisa muito importante também é explicar para a criança que por que na palavra tampa eu uso M e na palavra ponte eu uso N. Porque eu tenho que observar a letra que vem depois. Olha só. Qual que é a letra que vem depois aqui? É a letra P. Então, como aqui é a letra T, eu vou colocar N. Por quê? Se fosse P ou B, eu ia colocar M. Então, qual que é a diferença? A diferença é a letra que vem depois, só essa a diferença. Agora, olha só na palavra tampa, o que que acontece? Ó, vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever tapa, ó, tá. Vou dar um espaço e vou escrever o pá. Tapa. Aí agora a gente vai colocar o M no meio. Vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo? Por que que aqui é M e aqui é N? Por causa da letra que vem depois. Ó. O M, ele só combina com o P e com o B. Então, quando for P e B, eu vou colocar N, 3 perninhas. As outras letras, eu vou colocar N. N, que é de 2 perninhas, tá? Então, regrinha, se for P ou B, P, B, P, B, eu vou colocar M, 3 perninhas. Agora, se for as outras consoantes, eu vou colocar N, 2 perninhas. Entenderam? Essa é a diferença. Então, coloca a criança para comparar as fichas, tá? Pega a ficha da letra M e a ficha da letra N e pede para ela observar a letra que vem depois. A letra que vem depois do M vai ser sempre o P e o B. E a letra que for depois do N vai ser as outras consoantes. Não vai ser nem o P e nem o B. Vai ser as outras consoantes. Então, é muito importante você colocar a criança para fazer essa observação. Mostra para ela a ficha do M, do an, en, in, on, com M e da ficha do an, en, in, on, com N, para ela ver a letra que vem depois, tá? Nessa atividade, é muito importante que a criança perceba que qual que é a diferença entre pote e ponte? Uma letra. Então, quer dizer que ponte vai ter uma letra a mais, porque eu aumentei a letra N. Então, qual que é a diferença entre pote e ponte? Uma letra. A diferença entre pote e ponte é uma letra. Então, se na palavra ponte tem 4 letras, na palavra pote tem 4 letras, a palavra ponte vai ter 5. Na palavra tapa tem 4, tampa tem 5. Na palavra mudo tem 4, mundo tem 5. Tá? Então, é muito importante a criança perceber que se eu aumentei uma letra, eu aumentei o tamanho da palavra. A palavra ficou maior, tá? E a quantidade de sílabas não muda. A quantidade de sílabas é a mesma. Por quê? Porque quando eu acrescento o N ou o M, ele vai grudar na primeira sílaba. Então, olha só, a palavra pote. Ó, vou mostrar para vocês aqui. A palavra pote, ela tem 4 letras. E ponte tem 5. Certo? Então, olha só, qual que é a sílaba inicial de pote? É o P. De ponte é o P também. Quantas sílabas? Pote, 2. Ponte, ponte, 2 também. Então, não muda, a quantidade de sílabas não muda. O que muda é a quantidade de letras. Então, P-O-T-E, 4. P-O-N-T-E, 5. Então, aqui tem
A que não tem N tem menos letras. A que tem o N tem mais letras, 5 letras. Então é isso, pessoal. Essa é a diferença. Então é muito importante também mostrar isso para a criança, que a separação da sílaba vai ficar igual, vai continuar tendo duas sílabas, só que vai acrescentar uma letra na primeira sílaba. Na atividade de matemática, você vai escrever os números crescente e decrescente, de 0 a 12 e de 12 a 0, de trás para frente. Ordem crescente do menor para o maior, decrescente do maior para o menor. E é muito importante nessa atividade a criança entender a questão da dezena. E que a partir do 10, por que a partir do 10 eu coloco sempre dois números? Aliás, dentro das dezenas, né? Porque eu vou aumentando a quantidade de dezenas e de unidades. Então, olha só, é muito importante a criança entender isso aqui, ó. Ó, se eu tenho qualquer número que eu coloco junto com o zero, é dezena. Olha só. Se eu coloquei o 1, se eu coloquei o 1 e o 0, é uma dezena. Se eu coloquei o 2 e o 0, são duas dezenas, é o 20, duas dezenas. Se eu coloquei o 3 e o 0, são três dezenas, 30. Então, todo número que eu coloco junto com o 0, se for um 0 só, é dezena. Então, 1 e o 0, 10. 2 e o 0, 20, duas dezenas. O 3 e o 0, 30, três dezenas. O 4 e o 0, 40, quatro dezenas. Agora, se eu tiro o 0, ó, vou fazer aqui, ó. Tirar o 0. E no lugar do 0 eu vou colocar o 1. Então, quer dizer que eu não tenho só mais uma dezena. Eu agora tenho uma dezena mais uma unidade. Então, eu tenho 11. 10 mais 1, 11. E a mesma coisa acontece com os outros números, ó. Se eu tiro o 0 do 2 e coloco o 1, ó. No lugar do 0, eu coloquei o 1. Então, ficou 21. Duas dezenas e uma unidade. Isso vai ajudar muito a criança a entender a questão do valor do número na posição que ele ocupa. Então, olha só, se o 1 está sozinho, ele é 1. Se o 1 está com o 0, ele é 10. Se o 1 está com o 1, ele é 11. Por quê? Porque o 1 está representando a dezena e o outro 1 a unidade. Então, nós estudamos até agora, depois do 10, o 11 e o 12. O 10 é uma dezena mais 1, fica 11. E o 10, que é uma dezena mais 2, fica 12. Tá bom, pessoal? Então é isso, essas foram as nossas atividades de hoje. E mesmo para quem já fez, é bom assistir os vídeos para entender quais são os objetivos das atividades. Até amanhã. Tchau!